Olá, queridos irmãos e irmãs. Você já deve ter lido lá em Apocalipse aquele trecho que fala de um grupo de pessoas, 144 mil pessoas seladas pelo nosso Deus. Quem será que são essas pessoas? Será que são judeus? Será que é um grupo especial de crentes lá dos últimos tempos? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema, os 144 mil selados de Apocalipse. Quem eles são? Fique comigo então, vamos até para minha louça de explicações que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: já vi muitos debates sobre quem são os 144 mil mencionados em Apocalipse 7,4 e ainda não consegui formar minha opinião sobre essa questão. Para você, quem é esse grupo? Ele é um grupo simbólico ou literal? É um grupo especial de pessoas? Obrigado, querido irmão, pela sua dúvida que você e muitos outros irmãos deixaram também lá no nosso vídeo onde eu expliquei a respeito da marca da besta. E você que me assiste agora também pode deixar a sua pergunta, sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo e ela pode virar o próximo vídeo aqui no nosso canal. E desde já quero pedir a você, deixe o seu like, o seu curtir, porque o vídeo de hoje merece um estudo bastante complexo, mas também completo a respeito desse tema. E desde já vamos começar texto na tela. Apocalipse 7, versículo 4 diz o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Preste atenção agora nesse trecho de todas as tribos dos filhos de Israel. Então nós temos aqui três informações importantes que nós vamos destrinchar na sequência desse vídeo. 144 mil, todas as tribos e filhos de Israel. Bom, o primeiro pensamento que nos vem à mente numa leitura rápida é que esse grupo de pessoas que são citadas aqui seriam o quê? Judeus. Por quê? Por conta das expressões que são citadas ali como todas as tribos. Sabemos que tribos aqui é um nome bastante utilizado lá no Velho Testamento para o povo de Deus, que foi ali organizado em 12 tribos. E temos também aqui o nome filhos de Israel, que é um nome também para falar do povo de Deus, israelitas, judeus lá do Velho Testamento. Então, agora com tudo isso em mente, será que essa seria a melhor interpretação para esses 144 mil? Olha só, nós vamos começar o nosso estudo falando primeiramente a respeito de três interpretações que são as mais aceitas pelos estudiosos a respeito desse texto de Apocalipse 7, versículo 4. Então é nesse momento que você precisa se inscrever aqui no canal. Nós temos trazido estudos de segunda a sexta, às 15 horas. Dá uma olhadinha aí, já está inscrito, inscrita? Se ainda não, é o momento agora. Faça a sua inscrição e todos os dias você terá estudos bíblicos aqui gratuitos, segunda a sexta, às 15 horas, para aprender mais da palavra de Deus. Bom, vamos lá. Três interpretações são geralmente levantadas para esse texto. Primeira interpretação: os 144 mil seria um número simbólico dos israelitas convertidos para esse primeiro grupo. Nesse caso, desse primeiro grupo, eles fazem uma diferenciação de Israel, que são os judeus, com a igreja gentia, ou seja, que são os não-judeus convertidos, ok? Essa é a primeira interpretação que você vai encontrar por aí nos livros de estudo. A segunda interpretação diz o seguinte: olha, os 144 mil é um remanescente, ou seja, uma sobra de judeus que será testemunha do evangelho do reino durante a grande tribulação. Nesse caso aqui, os irmãos que pensam nessa interpretação são aqueles que geralmente pensam que a igreja será arrebatada do mundo e o mundo continua aqui por um período de 7 anos de muita tribulação, e esses judeus então que serão convertidos nesse período vão testemunhar a respeito desse evangelho. E temos ainda uma terceira interpretação, que seria então o número simbólico, esses 144 mil, de todos os crentes. Todos os crentes. Nesse caso, esse grupo pensa o seguinte, que o Israel espiritual é a igreja, ou seja, o povo de Israel, ele não se limita somente àquele povo judeu, mas após Jesus Cristo, a igreja também é povo de Deus, é o Israel espiritual. Presbítero, qual é a interpretação mais correta? Aqui eu preciso fazer uma
uma observação importante. Eu quero que você que tem qualquer uma dessas três interpretações não trate os outros irmãos que pensam diferente como hereges, como falso irmão. Por quê? Porque são interpretações possíveis e não são interpretações que fazem do seu irmão uma pessoa que não crê em Deus, né, que está errando. São interpretações possíveis. Então, seja gentil aqui nos comentários, né? Você pode discordar com gentileza. Bom, eu vou mostrar até o final desse estudo qual é a visão que eu acho a mais correta dentro do contexto, ok? E nós começamos então falando o seguinte: os 144 mil eram somente judeus? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida com detalhes. Mas antes de responder para você, eu quero deixar para você um recadinho importantíssimo. Você que ama estudar a palavra de Deus, as vagas do meu curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa estão abertas. E aqui nos comentários desse vídeo, no primeiro comentário fixado, tem um link. Eu quero que você, depois de terminar esse estudo, acesse esse link e conheça. Você precisa sair dessa mesmice do seu estudo bíblico e aprofundar. E eu vou te ajudar, né, trabalhando lá com videoaulas. Tá muito interessante esse material, tá bom? Vamos lá então. Em Apocalipse 7, versículo 3, temos algo interessante mencionado. Observe bem: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha só, não faça nada até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vamos entender um pouquinho a respeito dessa questão de selados primeiramente. Observamos no texto que esse selo que está sendo colocado é algum tipo de proteção especial do nosso Deus. E um texto que se liga muito bem a respeito dessa questão de selo é Efésios 1,13, que diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, ouviu e creu, fostes selados com o quê? Qual é esse selo? O Espírito Santo da promessa. Então essa aqui é uma possibilidade bem interessante destes servos de Deus mencionados ali serem servos selados pelo Espírito Santo. Uma proteção especial de Deus, são propriedade exclusiva de Deus. A expressão servo de Deus, ou servos do nosso Deus, que nós lemos no texto, parece nos demonstrar que não existe no texto uma exclusividade ali do povo judeu, dentre esses 144 mil. À luz dos ensinos do Novo Testamento, nós não temos mais esse tipo de separação. Isso é muito importante, entre gentios e judeus. Observe o texto de Gálatas 3:28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque, preste bem atenção na explicação do apóstolo, todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo está falando exatamente que as separações culturais de sexo e outras separações sociais não funcionam no reino de Deus. Em Cristo Jesus nós somos um único povo. Assim, eu entendo primeiramente que o texto trate de um número simbólico, eu vou falar mais sobre esse número daqui a pouco, que representa os servos de Deus em sua totalidade. Então eu já começo a construir aqui a identidade desses 144 mil, que a meu ver é a totalidade dos servos de Deus e não somente judeus, ok? Mas vamos aprofundar ainda mais. Por que o número 144 mil? O que esse número aponta para a gente dentro desse texto? Olha só, observe que a numeração ela é bastante equilibrada e redonda, ok? O que parece indicar que se trata de números simbólicos, que retratam então a totalidade dos servos de Deus, e não uma numeração literal exata de pessoas especiais somente do povo de Israel, ou seja, de judeus. Filhos de Israel no texto pode nos referir ou pode nos apontar tanto convertidos de Israel quanto o Israel espiritual, os gentios. Como você pode ter certeza disso, presbítero? Observe Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Observe que Paulo, falando a respeito desse tema, ele nos ensina que Abraão, ele é o pai da fé. E ele é o pai de todos aqueles que creram, tanto os judeus quanto os que não são judeus. Por isso que Paulo diz aqui que os da fé, ou seja, aqueles que creem, são o quê?
filhos. Claro que aqui o sentido é filhos espirituais de Abraão. Além disso, note a lista das tribos dos versos aqui de Apocalipse 7, de 4 a 8. Observe na tela. O texto diz, de Judá, 12 mil. Ruben, 12 mil. Gade, 12 mil. Azer, sem acentinho aqui que não tem, 12 mil. Naftali, 12 mil. Manassés, 12 mil. Simeão, 12 mil. Levi, 12 mil. Issacar, 12 mil. Zebulon, 12 mil. José, 12 mil. E Benjamim, 12 mil. Primeiro que nos chama a atenção são os números redondos, que nos indicam então aqui que não é algo literal, mas simbólico. Em segundo lugar, tem algo muito interessante. Não temos a tribo de Efraim sendo mencionada nessa listagem. E também não temos a tribo de Dan mencionado também, que não é mencionado também aqui nessa listagem. O que isso parece nos apontar? Olha só que interessante. Isso aqui parece ser algo proposital para mostrar que não se trata do povo de Israel, mas da totalidade dos servos de Deus. Mas alguém pode dizer o seguinte, presbítero, aqui cita José, e José representa Efraim, pois é o pai de Efraim. É verdade, você tem razão nessa questão. No entanto, observe que José é pai também de Manassés. E Manassés é citado aqui. Então, se José fosse símbolo dos seus dois filhos, Manassés e Efraim, então, no caso, Manassés estaria duas vezes. Então, tudo isso parece nos indicar algumas questões interessantes. Preste bem atenção. Essas incongruências parecem ser propositais para demonstrar que se trata do Israel espiritual e não do Israel físico judeus, ou seja, um número simbólico de todos os crentes. É isso que essa listagem parece nos indicar. Se fosse realmente somente de judeus, seria mais correto que as tribos fossem citadas de uma forma mais exata, sem nenhuma deixar de figurar ali, conforme nós vemos inclusive nas citações lá de Ezequiel 48, que fala a respeito dos redimidos de Israel, e lá nós temos a tribo de Dan, que aqui é omitida. No entanto, temos mais ainda para provar para você. Olha só, eu vou apresentar para você agora mais provas que apontam para o Israel espiritual e não para um grupo de judeus. Na continuidade dessa análise, agora nós vamos lá para Apocalipse 14, 4, que também fala desses 144 mil. E parece nos mostrar que não se tratava somente de judeus, mas de servos do Senhor de todas as nações. Preste bem atenção que esse texto aqui muita gente tem dúvida. Apocalipse 14, 4. São estes os que não se macularam com mulheres. Eu vou explicar daqui a pouquinho qual é o significado disso, de não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Observe bem, então, que as características desses servos mostram que são pessoas fiéis a Cristo, que foram redimidos por Ele, ou seja, foram salvos ali da condenação por Cristo e por isso estavam então diante da sua presença. O fato de mencionar pessoas que não se macularam com mulheres não é literal. Ou seja, é um símbolo e nos indica um símbolo de pureza espiritual, já que a sexualidade é muitas vezes utilizada como símbolo de pureza, a sexualidade sadia. Pois o fato de ter relações com mulheres, por exemplo, dentro de um casamento, não é pecado e não desabona em nada a santidade de alguém. Então, alguém que é casado e tem uma esposa não é menos santo do que alguém que resolve ficar solteiro, ok? Então, o texto de Apocalipse 14, 4 nos indica símbolos de pureza espiritual que eram bem conhecidos lá na época. As características especiais desse grupo, então, demonstram a santidade dos chamados e selados pelo Senhor. Dessa forma, concluímos que esses 144 mil mencionados em Apocalipse representam o número total de servos de Deus que foram redimidos por Cristo. Não representam apenas judeus e nem apenas homens, ok? Como ali em Apocalipse 14, 4, mas ali é simbólico. E não são apenas 144 mil também. As simbologias precisam ser interpretadas corretamente, a fim de que não se cometam erros de interpretação.
Como exemplo, eu cito um erro muito grave que é cometido, por exemplo, pelas testemunhas de Jeová, que afirmam que esses 144 mil são aqueles que viverão lá no céu, na presença de Deus, e que esse número, inclusive, já está completo. E, claro, são testemunhas de Jeová. E para eles, o restante das pessoas salvas moraria na terra em um tipo de paraíso secundário. Claro, rejeitamos esse tipo de ensino, pois está totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Espero que você tenha gostado então do nosso estudo de hoje, que é bem interessante, bem complexo também. E se você quiser que eu faça mais estudos a respeito desse tema, coloque aqui nos comentários. Deixo mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento espiritual. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.